Olá, sejam bem-vindos a mais um FUNCERNcast, o nosso produto audiovisual em áudio pelas plataformas de agregadores digitais como Spotify, Google Podcast e também aqui pelo YouTube no nosso canal da FUNCERN. Hoje, nessa nova edição, novo episódio do FUNCERNcast, vamos falar sobre a divulgação do Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania, o PROITEC. Você vai saber já um pouco mais sobre isso. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui já com o professor do IFRN Campus Zona Leste, um antigo campus EAD, né? José Everaldo Pereira, que também é coordenador de acesso discente ao IFRN, ou seja, acesso de aluno. Everaldo, mais conhecido por todos por Everaldo, né? José Everaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso FUNCERNcast em nome da Fundação. Nós agradecemos também pela sua participação sobre esse tema hoje. Obrigado, Bruno. Foi muito bom, né, ser convidado, até por esse modelo diferente, né, uma proposta diferente do podcast da Fundação, em relação às mídias que nós temos divulgado ultimamente, nossos processos de seleção e o programa, né, o PROITEC. Então, é muito importante estar aqui para dar a mais ampla divulgação possível dos nossos, não deixe de ser o nosso produto para a comunidade, né, para a sociedade aqui do IFRN. Antes de entrar no assunto, você que está nos ouvindo ou assistindo, quero fazer o convite para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, também acompanhar os nossos produtos. A gente, além desses videocasts, temos outros produtos também via Spotify, Google Podcast. Acesse Facebook, Instagram, Twitter ou o próprio site da Fundação, a maioria deles com o login @FUNCERN. Professor Everaldo, primeiro eu queria... O IFRN é incontestavelmente uma das grandes instituições da nossa região, do nosso país, né? Em muitos indicadores nacionais sobre até mesmo protagonismo de estar entre os primeiros ou de ser o primeiro. Então, primeira coisa, o que é o PROITEC, né? E como é que esse benefício social pode chegar a todo o nosso estado? Certo, né? Assim, o PROITEC ele é um programa da instituição que ele já tem muitos anos, né? Não com esse nome, mas é um programa que começou no final da década de 70, né, com o chamado Protécnico. Depois ele migrou para Procefet e depois ele migrou já nos anos 2000, 2009, mais ou menos, para PROITEC. Isso por conta do nome da instituição. O nome da instituição e assim, né? da abrangência do próprio programa, né? Quando ele foi criado lá atrás, ele tinha um público bem específico, até porque era um convênio com o Ministério do Trabalho e era específico para filhos de funcionários sindicalizados. Na época, se propôs aquela reserva de vaga. Depois ele foi abrangendo para quem estava no ensino fundamental no 8º ano, independente de ser de escola pública ou privada. E depois o PROITEC, quando ele começou lá em meados de 2009, ele era para exclusivamente escola pública, alunos que estavam cursando o 9º ano, né, e que tivessem estudado o ensino fundamental maior, que chama a segunda fase do ensino fundamental, na escola pública, né? E aí, essa migração, ele veio mudando. Na época, o PROITEC servia como uma forma de seleção para a instituição. Metade das vagas, metade dos alunos entravam pelo PROITEC. Já ingressavam, né? E outra metade entrava pelo exame de seleção. Mas aí, em 2012, nós tivemos a lei das cotas, uma lei nacional para todas as instituições, para universidades, institutos, e aí o PROITEC teve que mudar. O PROITEC ele deixou de reservar a vaga dentro da instituição, porque a lei reserva essas vagas já. Metade das vagas são destinadas a estudantes da escola pública, mas o PROITEC passou a ser um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento específico para o pessoal da escola pública, para os alunos da escola pública. Aqueles alunos que estão concluindo o ensino fundamental, que estão no 9º ano, e que estudaram todos os anos anteriores também na escola pública, a instituição dá esse curso na modalidade à distância, em que busca essa melhoria na qualidade da educação, do ensino desses jovens em língua portuguesa, matemática, ética e cidadania. Professor Everaldo, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre esse histórico, né, do hoje PROITEC. Quer dizer, antes, o senhor falou aí dessa questão do início da lei das cotas. Isso. Assumimos um protagonismo no Brasil nessa pauta, né? O PROITEC é uma das primeiras experiências nacionais com essa expertise, digamos assim. O IFRN ele foi a primeira instituição da Rede Técnica Federal, na época era a ETFERN, na Escola Técnica Federal, a criar uma reserva de vaga para um público específico. E aí, na segunda modalidade já do antigo PROITEC, que era o Procefet, quando ele começou a reservar vagas
dentro de quem estudava o ensino fundamental, apesar de não ter a exclusividade no início para quem era da escola pública, mas os dados que nós temos hoje da época mostram que mais de 50% dos alunos que ingressavam na instituição eram de escola pública. Então, ele foi um programa que foi pioneiro dentro da rede federal para reservar uma quantidade de vagas para estudantes que vinham de rede pública, tinham baixa renda, ter acesso à instituição que, quer queira, quer não, na época, já era uma instituição de referência, né? dentro do estado, daqui do Rio Grande do Norte. Né? Nós tínhamos apenas o campus Natal Central, né? Era único. E os estudantes de classes mais altas queriam estudar na instituição. E eles tinham mais facilidade para ingressar, porque vinham de escolas melhores, né? Tinham notas, conseguiam desempenho melhores, acabavam ocupando mais espaço. Então, o programa veio, de certa forma, abrir um espaço para comunidades que antes não tinham acesso à instituição estar ingressando. Então, nós fomos realmente os pioneiros em nível de país. Nessa pauta no país, né? Em linhas gerais, eu queria passar para quem está nos acompanhando aqui como é que funciona esse programa, né? Diante dessa, digamos assim, metamorfose que ele veio sofrendo hoje, 2022, como é que ele funciona e está sendo ofertado agora? No último dia 20 de maio, né? Agora, não sei qual é o dia que vocês estão acompanhando a gente pela internet, mas no último dia 20 de maio foi divulgado o edital público. Então, como é que vai funcionar esse programa? Bem, as inscrições foram abertas a partir do dia 23, né? E elas vão até o dia 16 de junho. Ela é destinada a 2 grupos específicos. O principal é aquele aluno que está no 9º ano na escola, no 9º ano do ensino fundamental, em escolas da rede pública, e que tem estudado todas as séries anteriores, ou seja, do 1º ao 8º ano, também em escola pública. Mas também pode participar do Proitec aquele aluno que já concluiu o ensino fundamental, por exemplo, concluiu o ensino fundamental o ano passado, desde que ele tenha feito os 9 anos em escola pública. Né? Todo o ensino fundamental. Esse é o critério de seleção, né? Importante. O critério é esse. E aí, claro, como é que o programa funciona? Nós fazemos, após as inscrições, tem um período que tem a comprovação do vínculo desses estudantes que se inscreveram com as escolas públicas. Nós precisamos fazer isso porque a proposta do programa é esse. Então, determinada data, no período... Eles mandam o histórico escolar, alguma coisa assim? Ou declaração? É uma declaração. Declaração da escola. Assim, depende do público. Esse público que está no 9º ano, ele não tem o histórico do ensino fundamental completo ainda. Então, ele traz uma declaração da escola. Essa declaração tem o modelo lá no nosso edital. É uma declaração bem simples, onde a escola afirma que ele está no 9º ano, que a escola é pública, e que ele estudou os anos anteriores em escola pública. Agora, por exemplo, esse outro público que já concluiu o ensino fundamental, então ele não está mais na escola, ele traz o histórico escolar dele. E aí no histórico escolar a gente consegue verificar lá que no ensino fundamental dele foi todo em escola pública. Então, nesse momento que ele apresenta esse material, que a previsão é entre o dia 4 e 7 de julho, né, após o encerramento das inscrições, nesse período, ele comparece ao campus que ele se inscreveu, porque o Proitec nós temos o programa em 20 campi da instituição, né? Então, ele se inscreve para um desses campos, de acordo com a sua região, comparece nesse período no campus, levando essa documentação e uma documentação pessoal, né? A carteira de identidade, por exemplo, né, que comprove os seus dados pessoais. No edital está detalhado isso. E isso pode ser feito pelo próprio aluno ou tem que ser acompanhado do pai? Tem algum critério? Pode ser pelo aluno, né? Pode ser. Apesar deles serem menores de idade, pode ser o próprio estudante, porque a gente sabe de algumas dificuldades que, às vezes, o responsável tem para conseguir acompanhar o menino, né, a menina, o jovem nesse processo. Aí, nesse mesmo momento que ele apresenta essa documentação estando toda ok, adequada ao que o programa exige, que são essas condições que eu falei, ele recebe um material didático para acompanhar o programa, né? Aí, o material didático tem 2 versões, né? Nós temos o livro, que ele pode ser... No momento da inscrição, inclusive, o estudante faz a opção se ele quer receber o livro impresso, ou se ele quer ter acesso ao livro de forma virtual. Né? Um e-book, né? É isso.
É quase, não chega a ser um e-book, porque Mas nós damos acesso a uma página, né, da instituição, e lá ele está dentro, entre outros materiais, né, porque o Proitec disponibiliza outros materiais também. Ele tem lá o livro separado em capítulos, ele vai entrando nos capítulos, abrindo, né, no formato e-book, mas ele não é um formato e-book fechado. Entendi. Né, Ele pode ir estudando por etapas, né? Por etapas, ele abre lá o capítulo que ele quer, que ele vê que tem mais dificuldade em determinados conteúdos, sendo que esse livro ele aborda todo o conteúdo do ensino fundamental, né, que são os conteúdos exigidos para ingresso no exame de seleção. Isso, voltando a dizer, português, matemática, ética e cidadania. Ética e cidadania, nós não temos essas disciplinas, né, diretamente na prova do exame de seleção, mas ela, de forma interdisciplinar, ela percorre toda a prova. Transversaliza, né? Ela transversaliza. Então, ele tem e é uma proposta da instituição. Né? A ética e a cidadania está dentro do projeto político-pedagógico, né? Criar cidadãos críticos, reflexivos. Exatamente. Né? Em relação à FUNCERN, é quem executa os processos seletivos da instituição, né? Então, primeiro eles precisam acessar o funcern.br/concurso na áreazinha do Proitec, não é isso? Isso. E depois é que eles vão para a instituição, como é que funciona esse processo? Primeiro ele tem que entrar lá no site da fundação, né, da FUNCERN, fazer a sua inscrição. E tem uma taxa de inscrição, né? Tem uma taxa de inscrição que é de R$30. Desculpa aqui. Tem uma taxa de inscrição que é de R$30. Mas é possível também que o aluno solicite isenção dessa taxa. Né? É bom deixar bem claro que até o dia 9 de junho, alunos de baixa renda podem solicitar a isenção. Então, no próprio formulário de inscrição, tem lá um local em que ele solicita a isenção, informa o número do NIS pessoal do estudante, e a gente submete depois essas inscrições a um sistema do governo federal e faz a isenção automática desses jovens, né, desses estudantes. Então, apesar de ter a taxa, ele pode ser isento. Aí é lógico que aqueles que não forem isentados nesse procedimento, aí tem que pagar essa taxa. Essa taxa ela ajuda a instituição a subsidiar todo o processo. Professor, uma coisa importante aí. Quem fizer o pagamento ou a isenção, estando no Proitec, já está automaticamente inscrito no exame de seleção? Como é que funciona esse tipo de progressão, digamos assim, esse processo? Certo. Assim, esses que se inscrevem, eles são pretensos, são candidatos ao programa. Entendi. Né? Porque a gente orienta que o programa tem aqueles dois públicos que são específicos. Então, quem tem direito ao programa são aquele público que está no 9º ano e estudou os anos anteriores de escola pública ou que concluiu todo o ensino fundamental em escola pública. Agora, via de regra, outras pessoas acabam se inscrevendo. Né? Por isso que tem um processo que a gente chama de homologação. Né? A homologação é exatamente quando esse estudante vai lá, leva a documentação, a instituição verifica. Independente dele ter pago ou não ter pago, ele pode ter pago ou ter sido isento, mas a instituição verifica a documentação, se a documentação está ok, ela homologa a inscrição. Todos os candidatos homologados, ou seja, que fazem parte efetivamente do programa, ou seja, quando o aluno ele é homologado, ele já passa a ser aluno do IFRN. Ele é um aluno do curso Proitec, né, que é um curso de 160 horas de educação à distância. Esses alunos, esses que estão homologados, que são alunos do Proitec, eles estão isentos do pagamento de taxa do exame de seleção. Quando ele se inscrever lá no exame de seleção, que a previsão de edital é para setembro, quando ele se inscrever no exame de seleção, o próprio sistema já identifica que o CPF dele é homologado do Proitec e isenta. Já nem gera boleto para esse estudante. Interessante isso. E um dado curioso, todo aluno que preencheu o pré-requisito está inscrito, né? Ou tem número de inscrições? Não. É um programa, e isso facilita a modalidade à distância, né? É um programa que não tem limitação de vagas. Né? Nós não temos, se os candidatos, a comunidade tiver acesso ao edital, vai ver que lá não tem número de vagas destinadas a esse programa. Tanto é que nós tivemos edições do Proitec, por exemplo, que nós já chegamos a ter 8.000 participantes.
né, um volume grande. Durante esse período da pandemia, a gente acabou tendo uma perda, como todos os processos, né, todos os ingressos em várias instituições tiveram, do contexto. mas nós já tivemos aí números significativos de estudantes participando do programa. Professor, para se inscrever tem alguns itens, né? Qual a indicação? Para eles seguirem o edital? Ou a gente poderia dizer um item essencial que eles precisam já ir adiantando? Foto, essas coisas. Não, para se inscrever ele não precisa de foto, Ah, né? Mas ele precisa ter documentos pessoais. O aluno precisa ter o CPF próprio, né? Até por conta dessa questão da isenção lá na frente. Então ele precisa ter o ou CPF seja, não dele. pode ser uma cópia, né? Porque às vezes acontece a pessoa perdeu tal e acha que consegue se inscrever. Para se Tem inscrever, problema ele nesse? pode. Para se inscrever, ele só precisa ter o número do CPF e o número do RG dele, né? E mais algumas informações da escola que ele estudou, dados dos pais, né? Dados de endereço, né? Nós temos algumas perguntas que servem para o nosso serviço social, para a nossa assistência social, em relação ao histórico de plano de saúde, se ele é atendido pelo SUS, se ele tem acesso a determinados equipamentos. Tem algum questionáriozinho que ele responde, socioeconômico, no momento que ele faz a inscrição, né? Mas ele não precisa ter o documento porque ele não anexa nada aí. Entendi. Ele vai precisar do documento para poder apresentar uma cópia na hora que ele for lá no campus para homologar a inscrição dele. Aí ele tem que levar uma cópia do documento dele, né? E essa cópia fica, inclusive, com a instituição, porque esses documentos servem para a gente fazer a matrícula do aluno. Como eu falei, o aluno que ele é homologado, ele já passa a ser um aluno do IFRN. Então, nós precisamos dessa documentação básica que está lá no edital para que ele seja matriculado. A partir dali, ele tem uma matrícula, né? Não é automático isso, não é no momento que ele entrega a documentação, porque a gente vai fazer a validação, né? Mas, assim, tem um período logo, coisa de 2 semanas depois, mais ou menos, para ter ideia, o resultado da homologação, ele está previsto para sair dia 14 de julho. Não, o resultado inicial. Aí, algum aluno que tenha negado, ele pode entrar com recurso, e o resultado final sai dia 20 de julho. Então, depois do dia 20 de julho, esses alunos que foram homologados, né, esses estudantes que foram homologados, eles passam a ser alunos da instituição. Aí eles passam a ter matrícula na instituição. E acessar o sistema. E acessar o sistema da instituição, inclusive acessar outros sistemas que exigem matrícula, a biblioteca da instituição. Ou seja, além de ele ter o material do Proitec, ele é um aluno da instituição. Então, ele pode acessar a biblioteca, a parte virtual da instituição, assim como ele pode acessar a biblioteca física da instituição. Ele pode comparecer ao campus para usar a estrutura, interessante, né, da biblioteca. Já é uma forma exemplo. de integração, né, com o sistema acadêmico, Sim. com a ambientação virtual da instituição. Isso. Em relação a esse tempo, quem faz educação à distância, né, a gente sabe que tem vários tipos de modelos. Como é que funciona? Ele tem um tempo para imergir, digamos assim, nesses conteúdos, nos exercícios, Certo. no conteúdo teórico? Como é que funciona esse processo de aplicação dessa metodologia para essa perspectiva de formação? Certo. É assim, Bruno, nós prevemos que são 10 semanas de acesso ao material e conhecimento ali das estruturas. Como eu falei, além desse livro que ele recebe inicialmente, ele vai ter acesso também de forma virtual a um outro livro que é só de exercícios. Vai ter acesso a uma página específica do Proitec que tem videoaulas, né? Nós temos algumas videoaulas lá nessa página. Então, ele tem todo esse material para ele consultar, né? E aí, dentro de 10 a 11 semanas, no nosso caso aqui, esse ano são em torno de 11 semanas, ele faz a prova do programa, que é a prova do curso, né? Ele faz uma prova que está prevista para acontecer no dia 25 de setembro. Essa prova é num domingo. Online também? Não. Não, essa presencial? Essa prova é presencial. Isso é E ela não importante é presencial, assim, aleatoriamente. Claro. Tem uma intencionalidade dela ser presencial. Por quê? Essa prova, ela tem as mesmas exigências que esse aluno vai passar quando ele for submetido à prova do exame de seleção. Então, para fazer essa prova, ele vai ter que comparecer ao campus no qual ele está inscrito. Primeiro, tem uma data, por exemplo, dia 16 de setembro. 16 de setembro, ele vai ter disponível lá no site, no portal da FUNCERN, o cartão de inscrição dele. O que é esse cartão de inscrição?
É um documento que vai dizer, ó, você vai fazer a prova no dia 20, no dia 29, 25 do 9, Local da o prova. local da prova, o horário que ele tem que comparecer, né, com todos os dados. Ele tem que ir nesse dia, nesse local, no horário estabelecido, certo? A prova acontece pela manhã, das 8 ao meio-dia. Então, tem o horário de ingresso na instituição. O portão abre às 7, fecha às 7h45. Todos têm que entrar nesse momento. Certo? É o mesmo procedimento de um concurso público. Então, essa prova do Proitec já serve para ele se ambientar. É um simuladão, né? É um simulado, um simuladão, mais ou menos literalmente, isso. Para ele se sentir dentro do processo. E diminuir um pouco a pressão em cima desse estudante quando ele for fazer a prova do exame de seleção, porque a gente está lidando aqui com um público de 13, 14 anos. Assim, para a imensa maioria deles, é a primeira vez que eles passam por um processo desse tipo. Pergunta, curiosidade. Então, além de todo o processo de simulação, a prova também tem o mesmo número de questões? Como é que funciona essa? Assim, a prova ela é um pouco diferente, porque essa prova é a prova do programa. Entendi. Né? Assim, para ingresso ele vai precisar levar o documento, tudo mais, para comprovar o RG de que ele entra na sala para fazer a prova. Aí ele recebe a prova ela tem 40 questões também, como tem a do exame de seleção, mas a prova do Proitec ela tem 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática e 10 questões de ética e cidadania. Todas baseadas no conteúdo que ele viu no material, aquilo que está previsto no edital, conteúdos do ensino fundamental. A prova do Proitec, ela não tem redação. Aham. Ela não tem redação, é somente uma prova de objetiva, múltipla né? escolha. Né? Então, essa é a diferença. No exame de seleção, como eu falei, não tem as questões de ética e cidadania específicas, né? Isso está de forma transversal, interdisciplinar no meio. Ele tem 20 questões de língua portuguesa, 20 de matemática e uma redação. Mas, assim, o conteúdo é o mesmo, né? E a forma de processo da execução do concurso, do processo seletivo, é o mesmo também. Semelhante. Não, assim, por exemplo, se o candidato chegar sem o documento de identificação, ele não faz a prova. Não é porque é a prova do curso que ele pode chegar... Por exemplo, é o mesmo modelo da prova do Enem. Eles vão estar sendo submetidos a um processo que é semelhante à prova do Enem. Você vai lá com o seu documento pessoal, sua carteira de identidade original, não pode ser uma cópia. Você vai apresentar na entrada da sala, vão verificar, você é você mesmo, você assina uma lista de presença e você entra para fazer. Se você não chegou com a documentação que consiga provar que você é aquela pessoa que está inscrita, você não faz a prova. Então, é o mesmo procedimento, até para que o estudante ele pegue aí as responsabilidades que ele vai precisar para o exame de seleção. Professor Everaldo, eu acho que a gente já conseguiu, né, talvez contemplar a maioria das questões para quem vai fazer esse programa, mas eu queria deixar um espaço para o senhor quer ressaltar, reiterar as datas, ou o que faltou deixar claro para quem está agora nos acompanhando em áudio e vídeo, que vai estar pensando, eu vou escrever meu filho, vou indicar para algum aluno, para alguma pessoa conhecida esse programa, o que esse pessoal tem que estar inteirado, tem em primeiro lugar na cabeça para poder fazer essa inscrição? Assim, eu acho importante reforçar um pouco as datas, né, que a inscrição vai até o dia 16 de junho. É importante também o período de isenção, para aqueles candidatos que tenham baixa renda, aproveitar o período de isenção que vai até o dia 6. E assim, eu acho fundamental, nosso desejo era que todos os estudantes de escola pública que estivessem no 9º ano participassem do nosso programa, que ele é feito para ele. É um material desenvolvido para o estudante, né? É um material que foi elaborado por professores da instituição, né? Um material que traz informações da instituição, né? Tanto esse material impresso como as videoaulas, que eu falei que ele vai ter acesso a esse material. Então, o Proitec ele não se vincula apenas a preparar o exame para o aluno para o exame de seleção. Ele vai estar aí aprimorando os conhecimentos desse estudante para o que ele desejar fazer. Até um estudante que não queira fazer o exame de seleção, por exemplo, esteja nessas condições, né, seja aluno do 9º ano, tenha estudado todos os anteriores de ensino fundamental, se ele quiser fazer o Proitec, é interessante para ele ter um material de qualidade ali. Ele fazer a prova do Proitec, por exemplo, é um modo de testar os seus conhecimentos, né? Então, acho fundamental que os estudantes participem do programa, né? A gente incentiva sempre as pessoas que nós conhecemos a estar colocando os filhos
para tá se envolvendo, tá participando no Proitec. E a gente recomenda aos pais que os filhos tenham essa possibilidade, não deixem de inscrevê-lo, não deixem de participar, que com certeza só tem vantagens. Né? Assim, eu desconheço quais seriam as desvantagens de estar participando. Com certeza, talvez programa. até princípios ou aprofundamento sobre ética e cidadania seja a primeira vez para muitos, né? Com certeza, também, né? Porque esse, apesar de ser um conceito transdisciplinar nas escolas, mas a gente sabe que a abordagem nem sempre é feita através de um material Didático pensado, né? pensado para isso, né? E a gente tem esse material que foi dedicado especificamente para esse fim. Então, só para fechar, eles podem fazer a inscrição no site da FUNCERN. Isso. Passa de novo, por gentileza, professor. Ele pode entrar pelo portal da FUNCERN, que é funcern.br, né? E lá acessar a área do Proitec. Mas ele pode ir direto também para o site da inscrição, que é inscrições, sem o cedilha e sem o acento, inscrições.funcern.org. Né? Esse site ele vai direto para o portal de inscrições da Fundação, lá ele escolhe o Proitec e se inscreve, da forma que a gente conversou aqui. Ok, conversamos agora com o professor Everaldo Pereira, professor do IFRN Campus Natal Zona Leste e também coordenador de acesso discente ao IFRN. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês pela oportunidade. E terminando o nosso videocast de hoje, quero fazer mais uma vez o convite para você curtir, compartilhar, ativar o sininho do nosso canal FUNCERN aqui no YouTube e também compartilhar o nosso áudio pelos agregadores de áudio. A gente se vê na próxima edição do FUNCERNcast. Até lá!